Sejam muito bem-vindos ao canal da IMPEC Mentoria. Aqui a gente fala tudo que você precisa saber para viver do seu conhecimento com respeito e liberdade. Meu nome é Denise Cury, eu sou doutora em Engenharia de Produção, professora, pesquisadora e mentora. E hoje nós vamos falar sobre o porquê é importante você acompanhar as tendências do e-learning. Recentemente foi publicado o relatório The Future of Learning Report 2022. Esse é um relatório que trata sobre o futuro da educação, o futuro do conhecimento. E eu não fiquei nem um pouquinho surpresa com a notícia de que hoje muita gente busca informação, busca conhecimento, busca aprendizado nas redes sociais, sendo que o Facebook e o YouTube são as plataformas mais utilizadas na busca de conhecimento. Eu, particularmente, gosto muito das redes sociais. Eu vivo do meu trabalho no mundo digital. Eu uso, por exemplo, o LinkedIn como uma fonte de atualização. Claro, eu pesquiso nas fontes acadêmicas, mas eu uso o LinkedIn para aprender sobre o dia a dia das empresas, o que está acontecendo no mercado, para ter informações mais atualizadas. O que significa autoaprendizagem? A autoaprendizagem é quando o aluno busca por si só as fontes de conhecimento. Todo processo de aprendizagem, ele tem uma parcela de autoaprendizagem. A gente, em sala de aula, tem alguns ensinamentos dos professores, mas faz parte do aprendizado a gente buscar informações complementares ou outras fontes de informação para complementar aquele aprendizado. Nesse contexto, o papel do professor na autoaprendizagem acaba sendo importante. Por quê? Porque o professor ele vai dar o direcionamento e vai dar o feedback sobre o nosso aprendizado. Mas hoje em dia, em função do crescimento da internet, a busca pela informação em outras fontes, ela acaba sendo muito grande e tem até desafiado alguns professores. Desde 2010, eu participo das reuniões do Academy of Management e a gente tem discutido bastante as questões de como os alunos aprendem e apreendem, como eles retêm aquele conteúdo. O meio digital, ele sempre foi e é um desafio para nós. Como que a gente pode usar a internet a nosso favor? Como a gente pode usar a internet, os meios digitais, como uma forma de autoaprendizagem? Só que o que acontece? A academia ela é muito lenta em comparação ao que acontece no mercado, ao dia a dia do mercado. Isso tem permitido que muitas empresas tenham saído na frente na busca de uma informação complementar para seus funcionários. Jovens estudantes também têm buscado outras fontes de conhecimento. Isso me repete um pouco aquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Vocês lembram desse livro? Nessa história são 4 personagens, 2 ratinhos e 2 duendes, que vivem em um labirinto. E todo dia pela manhã eles saem para buscar fontes de queijo. Só que os ratinhos, eles funcionam por instinto. Então, eles vão entrando nas salinhas do labirinto na busca do queijo. Então, quando eles encontram, eles pegam ou não, né? Senão, eles voltam e entram em outra salinha. E os duendes, muito parecidos com nós humanos, o que eles fazem? Eles usam o lado cognitivo nessa pesquisa, nessa procura do queijo. Um dia, eles encontraram um depósito enorme de queijo. E aí eles passaram a ir todos os dias nesse depósito para comer o queijo. Só que os ratinhos, eles já nem tiravam os sapatinhos deles, né? Nem tiravam os tênis. Eles já ficavam prontos para, caso não tivesse o queijo, eles buscariam em outra fonte. Como eles iam muito pela intuição, eles começaram a perceber que aquela fonte de queijo estava se esgotando. Por outro lado, os duendes, quando eles perceberam
um depósito enorme de queijo, eles decidiram mudar para próximo daquele depósito e se sentiram seguros, ou acreditando que aquele estoque de queijo nunca iria acabar. Como os ratinhos perceberam que aquele estoque estava diminuindo ao longo do tempo, eles já se anteciparam, começaram a procurar novas fontes de queijo. Enquanto isso, os duendes se acostumaram àquele lugar. E um belo dia, quando os duendes chegaram, cadê o tinha acabado aquele queijo? Os ratinhos, né, eles foram os primeiros a encontrar um novo depósito de queijo ainda maior. E os duendes ficaram sentadinhos naquela sala, tentando entender o que tinha acontecido com o queijo deles. E só depois de um tempo é que um dos duendes tomou a iniciativa de buscar um novo depósito de queijo, um novo estoque de queijo. E conforme ele ia andando, ele ia deixando algumas mensagens, porque ele imaginava que o amigo dele um dia ia tomar a iniciativa de segui-lo. O que nos transmite toda essa parábola? Primeiro, a questão do queijo. O que é o queijo? O queijo é o nosso sonho, é o emprego ideal, são os artigos que a gente publica, são os simpósios que a gente participa, os alunos que a gente orienta. Então, o queijo é o nosso mundo ideal, é o viver do conhecimento. O labirinto é o local que nos permite atingir o nosso objetivo. No caso dos professores, o nosso labirinto são as universidades, as faculdades. Só que assim, o que está acontecendo? Todo esse contexto da educação está se transformando. E está se transformando muito rápido graças à internet. Voltando à nossa historinha. Quais eram as mensagens que o Hal ia deixando ao longo do caminho? Se você não mudar, irá se aproximar da extinção. O que você faria se não estivesse com medo? Cheire o queijo com frequência para saber quando ele está ficando velho. Quando ultrapassar o seu medo, você se sentirá livre. Velhas crenças não te conduzem ao novo queijo. Reparar atentamente em pequenas mudanças faz com que te prepares para as grandes mudanças que ainda estão por vir. Como é que a gente pode usar tudo isso para o nosso mundo, para o nosso ambiente acadêmico, né? Primeiro, se a gente não mudar, né, a gente vai entrar em extinção. Cada vez mais a gente percebe um número menor de jovens querendo ir para a área acadêmica. A dificuldade grande das escolas para substituir seus professores. Aconteceu, principalmente no Brasil, uma mudança grande buscando a qualificação de professores. Então, tem uma diretriz do INEP que as instituições de ensino elas precisam ter pelo menos 30% de mestres e doutores em seu quadro de professores. Só que toda essa exigência do MEC, ela não teve como contrapartida uma melhoria da qualidade de ensino superior no Brasil. Em paralelo, o que a gente percebeu? A abertura de novas instituições de ensino. Muitos institutos federais de segundo grau passaram ou se transformaram em institutos de ensino superior. A gente tem o sistema de cotas, ou seja, houve uma democratização do ensino superior, o que para a gente isso é muito bom. Só que, de verdade, todo este crescimento, toda esta democratização do ensino não foi acompanhada com uma melhoria da qualidade de ensino. E o problema não está na democratização do ensino em si, mas sim nos institutos ou nas faculdades ou nas IES que não acompanharam toda essa demanda do mercado por um conhecimento mais prático e mais ágil que atenda à necessidade do mercado e dos alunos. Em função disso, as empresas e os alunos se anteciparam. A tecnologia ela vai mudar o futuro da educação. Com o acesso à internet, cada vez mais pessoas terão acesso à educação e independente da região ou do local onde ela esteja.
Então, hoje eu consigo ter acesso à educação de outros países. Isso graças à tecnologia. Agora, o que nós, professores, precisamos nos perguntar é se essa forma de conhecimento que a gente está transmitindo, ela é o conhecimento necessário para colocar em prática rapidamente tudo aquilo que está sendo ensinado. Cheire o queijo com frequência para perceber quando ele começar a ficar velho. Né? Então, o que, que a gente está tendo? A nova cara do e-learning. Né? O e-learning sempre foi o patinho feio da educação. Né? Sempre todo mundo ficou com o pezinho atrás sobre o resultado do e-learning. Só que o que aconteceu? Com a pandemia, a gente percebeu que o e-learning funciona. E muitas empresas já estão adotando a prática do e-learning. Então, chegou o momento dos professores parar de ter esse preconceito em relação ao e-learning. E e-learning não é Moodle, e-learning não é esse aprendizado que a gente está acostumado a fazer nas universidades. Não é educação EAD. Essa educação tem o espaço dela, mas o que a gente está falando hoje é numa educação muito mais assertiva, muito mais prática, muito mais rápida, que coloca o profissional no mercado de trabalho rapidamente, que promova a inserção social das pessoas. Esse é um fenômeno que já está acontecendo. E o que você faria se você não estivesse com medo? É comum a gente dizer que os jovens não leem, né? Os jovens de antigamente, que eu não sei quando é esse antigamente, eles liam muito mais do que os jovens de hoje. Só que isso não é bem verdade, porque hoje a gente tem muita informação disponível. Informação que é boa, mas informação que não é tão boa assim. Então, hoje, o que, que a gente fala? A gente fala que neste ambiente repleto de informação, nós precisamos de curadores, né? Ou seja, pessoas capacitadas para selecionar e transmitir a informação boa. Poxa vida, qual que é o profissional do mercado mais capacitado para isso? Os professores. Por quê? Porque eles receberam informação para isso. Eles têm a competência para isso. Então, o que é preciso? Hoje, os professores agem como doentes. Né? Então, a gente está vendo que a educação está escapando das nossas mãos, que estão surgindo uma série de novas empresas que estão transmitindo a educação. E o discurso dessas empresas é: você não precisa ser doutor nem mestre para divulgar o conhecimento. Você precisa saber transferir essa informação. E o que os doutores estão fazendo? Eles estão sentadinhos num canto, perdendo o respeito ou perdendo a importância e vendo todo esse processo escapar, né, por meio dos dedos. E aí eles se perguntam: o que está acontecendo com a educação? Não, a internet não é boa. Não, tem um monte de informação errada, informação ruim. Só que não, né? Tem um monte de informação boa. Então, por que o professor, que é a pessoa mais capacitada, não é ele que está assumindo esse papel de curador da informação, esse papel de curador do conhecimento? Ele tem formação para isso, ele tem competência para isso. Velhas crenças não te conduzem ao novo queijo. Né? Então, para que os professores assumam a curadoria do conhecimento, é importante que eles comecem a entender o que está acontecendo, que eles quebrem uma série de paradigmas e entendam que o e-learning não é menos nobre do que o conhecimento em sala de aula. Quando cair essa ficha, eles passarão a viver do conhecimento deles, com mais respeito e mais liberdade. A escola, ela vai existir, ela sempre vai existir. Ela tem um papel fundamental. As universidades são muito importantes. As universidades geram conhecimento. A pesquisa fomenta a ciência. Não tem como a universidade deixar de existir. Só que o que a gente percebe?
Você que é um pesquisador, você não precisa mais estar dentro de uma universidade para gerar ciência, para fomentar a ciência. Existem muitas formas de a gente pesquisar e viver do nosso conhecimento sem necessariamente estar ligado a uma instituição de pesquisa. Existem muitas empresas interessadas no nosso conhecimento. Existem muitas instituições de pesquisas interessadas no nosso conhecimento. A gente só precisa começar a pensar fora da caixinha. Reparar atentamente em pequenas mudanças faz com que te prepare para as grandes mudanças que estão por vir. Tem um estudo da KPMG que mostra um crescimento de 900% entre 2000 e 2015 na área de e-learning. Talvez isso justifique o fato da KPMG ter investido numa formação executiva, que é a KPMG Business School. Esse mercado de e-learning, em 2021, ele movimentou 253 bilhões de dólares. E espera-se que esse mercado atinja 522 bilhões de dólares em 2027. Tá? Ou seja, é um crescimento absurdo. A pergunta que eu te faço é: você vai ficar fora desse crescimento? Porque você não precisa ser do tamanho da KPMG para montar uma empresa de conhecimento, para atuar virtualmente nesse mundo do conhecimento. Você não precisa ser uma KPMG para viver do seu conhecimento. Por quê? Porque existem várias formas de você entregar o seu conhecimento. Por exemplo, eu posso entregar o meu conhecimento em estruturas de microlearning, né? Estruturas menores, onde um professor ou um mentor pode divulgar o conhecimento dele em um ambiente menor. Existem uma série de plataformas que aceitam ou que recebem cursos produzidos por professores, por mentores e por profissionais de diferentes áreas. Então, hoje, o que a gente percebe? A gente percebe médicos ensinando jovens médicos a atuarem em pronto-socorros ou a fazer determinadas técnicas de cirurgia. A gente tem fisioterapeutas ensinando como montar consultórios. A gente tem psicólogos divulgando novas técnicas para jovens profissionais. A gente tem profissionais da área de contabilidade promovendo cursos para outros profissionais. Então, esse mercado é um mercado que ele está fervendo, ele está muito quente, ele está se movimentando bastante, não é? Além disso, eu tenho um mercado de mentoria que está crescendo muito. E esse é um mercado muito bom, muito rico. Por quê? Porque ele permite que o mentorado atinja o conhecimento que ele precisa num espaço de tempo muito menor. Para o mentorado, isso é ótimo. Por quê? Porque ele economiza tempo. Tempo é dinheiro. E ele economiza dinheiro em uma série de cursinhos. Né? Com o mentor, ele vai ter acesso à informação, a redes de network. E para o mentor isso é muito bom, por quê? Porque ele vai estar sempre com conhecimento vivo, vai estar sempre aprendendo, vai estar sempre movimentando a sua rede de networks. A gente tem o conhecimento que vem pelo som, pela imagem, né? A gente tem os conhecimentos que vêm pelas ondas do rádio ou pelos podcasts. Cada vez mais a gente tem empresas incentivando os seus funcionários a aprenderem por meio de podcasts. São empresas que patrocinam podcasts que são orientados para necessidades específicas de seus funcionários. A gente tem muito jovem aprendendo de verdade por podcast, e o legal de tudo isso é que eles aprendem a uma velocidade 2x. Né? Eu, particularmente, sempre fui contra. Por quê? Porque eu acreditava que aprender em 2x não era bom, mas o que eu estou descobrindo? Né? Eu estou descobrindo que esse 2x faz com que as pessoas prestem muito mais atenção, porque o conhecimento é passado numa velocidade muito rápida. Então, se eu não me conectar, se eu não prestar atenção, eu vou perder toda a informação que está sendo passada. E o conhecimento na forma de imagens, né? Então, a gente tem os vídeos do YouTube que cada vez mais tem atraído
pessoas que desejam conhecimentos específicos. Eu não quero me estender muito mais, mas eu quero deixar o recado para vocês de que quando você ultrapassar o seu medo, você vai se sentir livre e vai descobrir que você pode viver do seu conhecimento e que o seu conhecimento ele vai ganhar uma escala homérica, né? A mensagem que eu quero deixar para vocês é que no digital, no meio digital, você vai conseguir cumprir a sua missão de educador. Por quê? Porque o seu conhecimento pelos meios digitais vai atingir uma infinidade de pessoas, né? É uma quantidade de pessoas que você nunca imaginou antes. Eu vou mostrar para vocês que é possível você viver do seu conhecimento, que é possível você distribuir o seu conhecimento para qualquer lugar do planeta, de qualquer lugar do planeta. É possível que você tenha respeito, dignidade, oferecendo o seu conhecimento pelos meios digitais. Tá bem? Muito obrigada de tê-lo conosco. Até mais.